senti que também havia uma grande curiosidade e o pessoal perguntava imenso como é essa cena de não binário e o que é isso e quando é que te apercebeste de que eras uma pessoa não binária, o que é que isso significa, blá blá blá. E acho que sem ser contigo foi uma das minhas primeiras conversas sobre género e linguagem não binária em Portugal, porque tipo, o pessoal assume sempre que eu sou mulher, ainda que eu não pareça mulher. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! O episódio de hoje vai ser especial. Porquê? Porque vamos ter aqui uma convidada especial e, para tal, a utilização de uma linguagem não binária, na qual eu não me sinto muito confortável, porque ainda estou no processo de aprendizagem. Por isso vai ser um processo de aprendizagem que eu espero que também vos sirva de referência e que possamos assim, todos nós, aprender e evoluir um bocado nisto que é a utilização do português, uma língua não muito fácil para a adaptação do não binário. No episódio de hoje estarei à conversa com Sal, profissional que conta com 6 anos de experiência no setor artístico. Ativista, com opiniões vincadas, tem vindo a expressar as suas opiniões e visões políticas através de performances realizadas um pouco por toda a Europa, de modo a consciencializar e originar conversas sobre temas que ainda são tabus para muitos. Enquanto pessoa trans, nascida e crescida em Portugal, Sal vive há 9 anos na Dinamarca e vai falar-nos um pouco da sua jornada profissional enquanto pessoa trans, negra e imigrante. Olá, Sal, e muito bem-vindo! Olá pessoal, olá Sofia, obrigada pelo convite. Eu sou Sal, também uso Sisley e queria partilhar também os meus pronomes, que são Ilu ou Elu, e uso ambos. Eu sei que não é algo que se vê muito, especialmente no contexto português, mas eu acho que é uma oportunidade para começarmos a usar uma linguagem mais não binária. Sal, antes de mais, eu quero agradecer-te imenso por estares aqui connosco. É um prazer enorme ter-te aqui e quero pedir-te para que nos fales um pouco de ti e para que nos digas como te descreves enquanto profissional. Sim. Então, eu sou guigui, sou senegalês, cabo-verdiano, uma mistura de muitas coisas. Descrevo-me como artista interdisciplinar, multimídia, de arte performativa e utilizo o corpo ou corpo, como gosto de também usar esse termo vindo da grande linda quebrada. E então uso a corpa como ferramenta principal na minha arte. E no sentido de como poder confrontar o nosso corpo erótico, sensual, que muitas vezes tipo, acaba por ser posto de lado, porque o nosso corpo capitalizado, apropriado, mecanizado, toma conta pronto, de tudo, não é? E então o meu trabalho cai muito nisso de tentar acordar esse nosso corpo, ou nossos corpos, porque eu acho que temos sempre vários, não é? Não é só um corpo, mas vários corpos dentro de um corpo. Os nossos corpos sensuais e eróticos. E o meu trabalho também é muito baseado nas imaginações afrofuturistas, em termos de estética, mas também em termos de política e pensamento, ou consciência política, espiritual, linguística. E eu foco-me especialmente em desvendar tipo linguagens pré-coloniais que falem do desejo. Eu acho que
hoje em dia usamos muito a palavra queer. Eu também gosto de usar a palavra bicha dos brasileiros, que estão sempre muito mais à frente do que nós. E pronto, como esse dito desejo queer ou bicha, que pronto, na África pré-colonial não era considerado dissidente, e quer dizer que defini-los como queer ou bicha não é correto, porque essa dissidência não existia na maneira como gender non-conformity. É difícil traduzir isto para português. Pronto, a fluidez de género, não é? Que era uma coisa que se via muito mais, não só em culturas tipo pré-coloniais africanas, mas também tipo em várias culturas asiáticas ou do Médio Oriente, tipo, em geral em culturas globais do Sul, não é? Havia ali uma fluidez em termos de expressão de género. E então, com a colonização, tudo isso foi destruído e então, tipo, eu interesso-me por desvendar essas histórias que foram apagadas. E desvendar a história de género como tendo sido sempre não conformista. E também como o cristianismo foi mega instrumental para esse sistema violento, que depois iniciou movimentos demonizadores contra o que os pais coloniais consideravam ser abominável. O outro, não é? O outro que deveria ser dominado, colonizado, violentado. E então, quando eles começaram a observar esse outro a amar um outro do mesmo sexo, ou um outro nascido do sexo masculino, mostrando, tipo, a mostrar expressões feminizadas, não é? Em termos de vestimento, ou mesmo em termos de divisão de tarefas. Então essa demonização iniciou-se ali e então, tipo, o que vemos agora é, globalmente, tipo, é um sistema binário em termos de género, mas o género nunca foi binário antes da colonização. Então o meu interesse é reclamar essa história, os meus poemas e protocolos de performance. E depois, ultimamente, eu tenho trabalhado imenso com música e som de arte, com a mesma ideia de evocar sons que ressoem com corpos que procurem libertação a vários níveis e nisso inspiro-me imenso nos orixás, do candomblé, mas que também se vêem na Umbanda, Yoruba, Vodum, Santeria. Tipo, alguns académicos gostam de dizer que mas é tudo o mesmo e não é, porque ainda que se mostre que há várias relações entre estes ditos cultos, cada um deles tem um sistema específico. Mas eu inspiro-me nos orixás no sentido de os ter como guias para um processo criativo e então, quando eu crio música como uma espécie de ofrenda para eles. E até comecei a tocar um instrumento chamado theremin, é um instrumento russo, é tipo uma espécie de synthesizer, que trabalha através de vibração. Então eu nunca chego a tocar no instrumento em si, mas tipo com vários movimentos da mão, eu produzo ali uma espécie de vibração. E depois aí faz-se música. E é um instrumento super difícil de tocar, porque tipo há que ser super preciso, tipo super específico com os movimentos da mão. E depois também nunca ninguém conhece. Acho que foi uma resposta muito longa, mas já. Eu acredito que não hajam, de facto, respostas longas ou curtas. Pelo que me descreveste, deu para perceber que tu és uma artista muito completa e muito experimental, que de facto acaba sempre por introduzir e tentar misturar muitos conceitos, tentar desconstruir muitas ideias, mas isto também tem sido um desafio para ti. Questiono meu, porque tens trazido todos estes conceitos para lugares tão distintos, embora no mesmo continente, mas muito distintos, e faz-me perguntar como é que é para ti explorares no teu trabalho a tua identidade de género nestes vários países, como é que tem sido? Hum. Bom, primeiro também acho que a sexualidade também faz parte
disso. Não é só a identidade de género, mas tipo, ser queer ou ser visivelmente queer, tipo, acho que também diz muito sobre a minha sexualidade também e acho que para mim tem sido interessante, mas também difícil de navegar, especialmente quando saí da Europa pela primeira vez este ano e fui até ao Brasil com o meu amigo Filhice, que também é artista e também é queer. Então nós estivemos em meios muito queer, mas ao mesmo tempo, tipo, o Brasil é um dos países que mata imenso pessoal trans, especialmente pessoal trans negro, e é um país que é bastante conservador e religioso. Eu lembro-me de ter contado igrejas numa só rua em São Paulo e igrejas evangélicas, igrejas de Reino de Deus e tudo mais, tipo, sei lá, mais de 20 numa só rua e então os olhares e os comentários, tipo, é uma realidade que bichidade ainda não é uma cena aceitável, mas ainda assim diria que tive imensa liberdade comparado, por exemplo, tendo vindo para o Egito e ter que ter cuidado com a roupa que visto ou sei lá, como expresso, não é? Como corpo e especialmente sendo lida como mulher e tipo a posição das mulheres nesta sociedade ainda é bastante problemática em geral e sinto que tem vindo a causar imensa disforia estar aqui porque tenho eu sinto que há uma compulsão de me acanhar em como corpo porque posso correr risco de vida se sou lida como queer, como sei lá, como outra coisa. E tipo, de uma certa forma é como se eu tivesse meio que voltado para o armário e não poder, por exemplo, expressar qualquer desejo em relação a um outro corpo, pronto, que é lido como mulher ou como queer. ah, e pronto, há aquela sensação de hipervigilância e de que tenho que ter cuidado aqui e tenho de esconder, não posso mostrar muita pele e tenho que ser modesto. E vê-se também, tipo, a maneira como, por exemplo, eu vim para cá para participar numa residência de 2 semanas e depois tivemos uma exibição no final e eu acho que foi só nesse último dia que todos os queers do grupo decidiram tipo, fuck it, a gente vai existir como quer e vamos nos divertir, é a nossa noite, é a nossa última noite juntos como grupo. E não houve problema, porque também tipo, era um espaço eh, seguro, mas ao mesmo tempo acho que todos nós pensámos, e se a polícia vem cá, e se alguém faz uma denúncia, sei lá. E então são novas questões para mim. Eu comecei, por exemplo, a pesquisar sobre certas histórias trágicas queer neste contexto do Egito e também tipo perguntei ao grupo tipo como é a relação com queerness, bichidade, como é que o pessoal trans vive aqui e foi mesmo muito triste ouvir essas histórias e ouvir sobre pessoas que foram torturadas, pessoas que foram presas ou que acabaram por se suicidar após esse trauma de ser levado pela polícia porque abanaram a bandeira queer ou a bandeira LGTB ou sei lá, ou estavam vestidos de maneira mais dita indecente ou dissidente. E, e foi um momento assim bem triste, mas eu então quis usar parte
dessas histórias para criar uma espécie de soundscape em que, tipo, criar uma realidade alternativa mitológica em que essas histórias, essas tragédias acabavam de maneira diferente, tinham um outro desfecho e serviam como histórias empoderadoras para quem pudesse descodificar essa linguagem, porque as mensagens tinham de ser transformadas de uma maneira subliminal, para não atrair atenção, não é? Então, eu tenho pensado imenso nisto. O que é normal, eu penso. E como tem sido regressar a Portugal? Isto porquê? Porque recentemente tu participaste numa performance duracional em Lisboa, intitulada de Water in a Heat Wave, do Miles Greenberg, que tu já referiste. Como é que foi interagir com a equipa, sendo das poucas pessoas trans não binárias aqui na equipe? Como é que foi? A primeira cena que eu pensei foi: pelo menos não sou única. E havia lá uma outra pessoa trans chamada Lola, que eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer, porque ela fez parte da primeira semana e eu vim na segunda semana. E fiquei triste porque eu pensei, eu queria mesmo ter conhecido a outra pessoa trans também, não é? Mas foi interessante. Que, tipo, assim que eu cheguei, éramos, sei lá, éramos quantos? Éramos 8 pessoas, né? 8 pessoas por dia. E quase sempre tivemos a mesma equipa, mas depois, tipo, houve lá 2 dias em que a equipa mudou um pouco. E assim que eu cheguei, logo no primeiro dia, tipo, o pessoal olha para mim e, tipo, tu notas, né? Tu notas a maneira como as pessoas olham para ti. E senti que, havia aquele pensamento de, quem é este? Tipo, eu não sou a mulher típica, não me visto como mulher, o meu cabelo tem um corte muito masculino, roupas masculinas, aparência andrógina, tipo, eu sinto que houve aquela cena de tipo, quem és tu? Mas houve tipo também uma certa curiosidade ou respeito, e uma das pessoas lá tipo perguntou-me logo como é que eu queria ser tratado em termos de pronomes, e eu fiquei super contente, e fiquei surpreendido porque em Portugal nunca ninguém pergunta essas coisas. O pessoal assume bué, sempre. Mas ao mesmo tempo houve, tipo, eu trabalhei 4 dias, não é? E nesse espaço foi lá no Boca Bienal. Chegava e dizia olá à recepcionista, e ela tratava-me de senhora isto, senhora aquilo. Então, essa mal generalização, mas gendering constante, era desconfortável e às vezes era difícil. Tipo, eu sentia que, especialmente a equipa, eles apercebiam-se que se enganavam e depois às vezes diziam desculpa, outras vezes não diziam nada, mas tipo, eles sentiam que, estou-me a enganar aqui na maneira como estou a falar com esta pessoa, e às vezes era difícil, tipo, voltar a um estado normal de conversa quando havia aquele falhanço, né? E era desconfortável. Ao mesmo tempo, tipo, senti que também havia uma grande curiosidade e o pessoal perguntava imenso como é essa cena de não binário, e o que é isso, e quando é que te apercebeste de que eras uma pessoa não binária, o que é que isso significa, blá blá blá. E acho que sem ser contigo foi uma das minhas primeiras conversas sobre género, e linguagem não binária em Portugal, porque tipo, o pessoal assume sempre que eu sou mulher, ainda que eu não pareça mulher. Ahm, eu acho que navegar aquele espaço, ainda que tenha sido um contexto português, também havia aquele fator de ser um contexto internacional, porque
foi Miles Greenberg que me chamou e a equipa em si, pelo menos 2 pessoas ou 3 pessoas, tipo, também trabalham muito internacionalmente. Por causa do Miles, a gente falava inglês. Uma das pessoas, tipo, falava em francês com o Miles, porque o Miles, tipo, ele é do Quebec, em Canadá, e falam francês lá, né? Enfim, foi. Sei lá, teve bons momentos, mas também teve alguns momentos cringe. E voltar a Portugal em si, especialmente tipo tendo uma aparência mais andrógina, mais queer, visivelmente queer, tipo, eu ia na rua e o pessoal mandava olhares de lado, ou tipo, uma situação com um rapaz que me perguntou: És mulher ou quê? E eu fiquei bué chocado e eu fiquei a olhar para ele e perguntei: Mas porquê que estás a perguntar isso? E porque ele também tinha uma. Eu assumo que era um ele, né? Talvez não deveria assumir, mas a maneira como ele perguntou, com aquele tom de indignação, faz com que eu o leia como ele. E yeah, foi muito desconfortável. Então, yeah. Diz-me uma coisa, como é que tu te sentiste com o facto de teres vindo de trabalhar em Lisboa, numa cidade que te é muito familiar, estando tu já no processo de transição, mas teres sido contratado ou só teres tido a oportunidade de vir trabalhar em Lisboa porque a pessoa que te contratou é estrangeira? Como é que tu te sentiste com isso? Porque consegues imaginar-te a ser convidado para trabalhar numa performance por um realizador ou realizadora ou uma pessoa que organiza este tipo de eventos, portuguesa ou afrodescendente? Consegues imaginar isto a acontecer? Hum, É uma boa questão. Não sei bem como responder, porque eu já tentei algumas vezes, tipo, a trazer o meu próprio trabalho para Lisboa, pelo menos, e tipo, inscrever-me em residências ou tipo open calls em Portugal e nunca fui chamado. hum, eu acho que teria de ser um realizador bem específico. Tipo, o Miles é uma pessoa queer e nós já trabalhámos juntos em Copenhaga quando ele fez uma outra performance em que precisava de performers para uma outra peça duracional. Eu acho que ele sendo queer fez sentido, tipo, que ele me chamasse a mim e ainda que, tipo, por exemplo, a equipa que a gente trabalhou, haviam alguns queers, mas eu acho que na maioria era heterossexual. Era uma equipa toda negra, esqueci de mencionar isto, mas já, maioria heterossexual, então acho que ainda é difícil, tipo, conseguir imaginar alguém do contexto português, um contexto que ainda é bastante patriarcal, bastante racista, bastante sexista, machista, e tipo, tu ainda vês essas influências, tipo, na televisão, na arte. Eu acho que só agora, talvez nos últimos anos, é que se vê mais presença queer, mas tipo, eu lembro-me da conversa que tive contigo sobre A Casa do Cais, aquela minissérie da RTP, um grupo de amigos jovens, todos na casa dos 20. Tinha uma pessoa que era trans feminina, uma pessoa que era gay, uma pessoa que era lésbica, brancos. E depois a única negra lá é uma pessoa heterossexual. E tipo, para mim não fez sentido, não fez muito sentido. Tipo, se todo o grupo é queer, porque é que a única negra é heterossexual? Tipo, não, e depois também havia uma outra personagem, que eu esqueci-me agora, que é bissexual, também branca. Yeah, e para mim, tipo, porque é que não escreveram esta personagem como sendo queer também? Ou será que queerness é só para os brancos? E então, neste momento, ainda não vejo Portugal a avançar nesse sentido. Um,
ainda há muito tabu, ainda há pessoal queer que é atacado na rua, e mesmo espaços como o Queer Lisboa, festival enorme queer internacional, ainda é um lugar super branco e muito focado na representação gay. Eu acho que acaba por esquecer todo o resto de LGBTQI+, e acaba por focar-se muito nos gays. E há muito pouca representação negra e queer. E, tipo, parece que em Portugal estas duas interseções não podem coexistir no mesmo espaço. Como se não houvesse espaço para as duas, é como se só ser negro já fosse muito. Uhum, É como se houvesse uma limitação para explorar as várias interseccionalidades das pessoas negras, as várias identidades que as pessoas negras podem vir a ter e a querer assumir publicamente, não é? Acho que há muito ainda, como tu dizes, há muito trabalho a fazer-se, infelizmente. E tu mencionaste aqui que sentes que as pessoas ainda são atacadas, não é? Ou seja, ainda são atacadas na rua. Aquele comentário que o rapaz te fez enquanto estavas a caminhar na rua, tu sentiste que isso foi um ataque, certo? sim, Ou seja, com certeza. daquela exigência, não é? De saber. Aquela exigência que ele te fez Hum, exatamente, algo que é muito teu, é muito pessoal. uhum, Tudo isto acaba por ser também agressivo, não é? uhum. Yeah, exato, tipo a cena de querer saber, tipo a cena de eh, yeah, eu preciso de saber, eu preciso de. Incomoda-me estar confuso, de olhar para ti e não saber se és mulher, se és homem, se és o quê. E yeah, vi imensa agressividade no seu tom e eu senti isso também, tipo, nos olhares das pessoas também, tipo, as pessoas olharem da cabeça aos pés, tipo, eu não te consigo ler, o que és? Incomoda-me. E então, por isso é que também o que se vê, não é? Especialmente, tipo, para corpos negros, vê-se a falta de representação desses grupos negros, trans, queer, lésbicas, gays, ou mesmo outras categorias que a gente nem usa aqui. Eu tenho a certeza que existe, mas depois, tipo, não se vê. Não se vê na rua e também me faz pensar como é que tu sentes que essa falta de representatividade é transportada para o mercado de trabalho? Como é que tu sentes a diversidade e a inclusão de corpos negros e trans no mercado de trabalho em geral em Portugal e nos países em que já viveste? Só posso falar em relação ao setor artístico, não é? Porque é a minha área, mas provavelmente também eu posso fazer a mesma observação para outros setores e tipo, eu acho que ainda que tipo, há aquela ideia de é tudo muito mais aberto, é tudo mais progressivo, é tudo mais liberal, mas ainda há imenso preconceito, especialmente tipo, eu acho que pronto, os movimentos feministas em que centravam mais mulheres cisgênero tentaram, tipo, lutar contra, por exemplo, a cena de homens cisgênero serem melhores pagos que mulheres cisgênero, e, tipo, lutar contra esse sexismo, diferenças salariais, mas também, tipo, oportunidades para a exposição, ser representado por grandes galerias e tudo mais, tipo. Eu sinto que nunca houve aquela conversa de e o pessoal trans? E o pessoal queer? Há qualquer estudo sobre isso? Não, não que eu tenha visto, mas eu sinto que ainda há uma dificuldade, especialmente tipo. As artes é uma área que é dominada por homens brancos, cisgênero. E então também há aquela cena de aquela ameaça, não é? De, por exemplo, hoje em dia há uma tendência, diria, tipo, global, no ocidental, de falar sobre queer friendliness, que significa que várias marcas têm tentado, tipo, envolver queers nas suas campanhas,
isso faz com que a marca também ganhe um certo estatuto. E eu sinto que também é a mesma coisa nas artes, tipo, um certo espaço, um certo festival, uma certa galeria ganha também um certo estatuto. Cultura woke. Nós envolvemos, queremos trabalhar com pessoal queer, BIPOC, para quem não sabe, significa Black, Indigenous and People of Color. E há aquela cena de usar estes corpos assim, tipo, a apropriação destes corpos de maneira a ganhar um certo estatuto. E que, nós estamos em 2021, então está na hora de mostrarmos que temos um certo entendimento político e consciência, mesmo ativista, não é? Tipo, acho que com o Black Lives Matter houve imensas marcas que começaram a usar muitas mensagens desse movimento e mesmo a dizer, tipo, nas suas redes sociais e nos seus espaços online que apoiam o movimento e tal. Eu sinto que muitas vezes é uma performance de wokeness e que vamos por não ver uma inclusão real de, por exemplo, pessoas negras em cargos de chefia e que só envolver pessoas negras, sei lá, numa campanha comercial, tipo, que isso não muda o estatuto, não muda o status quo, não muda a opressão que ainda sentimos e que experienciamos todo o santo dia, mas simplesmente aquela marca ou aquela instituição só vai beneficiar aquela marca ou aquela instituição, não é? Não sei se respondi à tua pergunta. Eu acho que sim, sim, porque é isso, é como se as marcas, é como se as empresas tivessem aquele selo de preocupação. Têm o selo da diversidade, mas depois, quando vamos ver realmente a inclusão dessa diversidade, aí já é uma outra história, não é? Hum, E claro que é sempre muito interessante também ver isso no que toca à comunidade trans, e comunidade trans negra, porque sabemos hum, que é como se fosse inexistente, é como se fosse uma questão que não existe, porque nem sequer é colocada, não é? Então acho que explicaste muito bem os layers que há, e que fica claro como é que é a realidade para a comunidade trans negra, que acaba por ser ainda muito mais complicada. Só que a hum, verdade é que as pessoas trans e as pessoas trans negras existem, estão aí e precisam de emprego. hum, E neste seguimento eu também te pergunto, especialmente para os jovens profissionais trans que têm de procurar emprego, que têm de sobreviver, porque toda a gente precisa de trabalhar, para aqueles que já estão no mercado de trabalho ou que estão ainda a tentar ingressar no mercado de trabalho, que conselhos é que tu tens para as pessoas desta comunidade? hum. Ahm, eu, eu quero dizer que continuem a batalhar, continuem a aparecerem. É uma batalha constante, é uma batalha de assumirem a vossa identidade, tomarem espaço, ocuparem espaço. Ahm, mas, tipo, há certos riscos. Eu estou no Egito neste momento e conheci algum pessoal trans e queer aqui que a situação aqui é muito má, tipo, no sentido de o pessoal ter mesmo de se esconder e ter imenso cuidado. E então também foi interessante para mim ter essa perspectiva, porque a Europa constrói-se como que um mar de rosas para a comunidade queer, não é? Tipo, aqui podes ser bem aceitado, aqui podes ser bem tratado, tem oportunidades de emprego e tudo mais, mas depois a realidade é que a realidade é diferente. E depois comparado com certos países em que há sempre aquele perigo de morte por causa de leis homofóbicas ou transfóbicas. E então eu acho que ter uma comunidade é muito importante, procurar por uma comunidade e isolação é perigo, muitas vezes. Eu acho que criar os nossos próprios espaços, criar as nossas próprias tables e nunca desistir dos nossos sonhos. Nós merecemos mais, muito mais. Eu acho que apenas diria para continuarem a sonhar. É muito bonito ouvir isso, especialmente quando tu falas da questão de criar os próprios espaços, porque aí está, se não existem, opá, não vale a pena ficarem ali à espera, não é?
Então acho que é muito inspirador e agradeço-te por isso. E antes de deixar ir, tenho aqui Hum. mais uma questão para ti que tem a ver com o que te inspirou a tornar-te na profissional que és hoje. Se tens algum role model, alguma afirmação, algum livro, alguma música que te tenha inspirado a tornar-te no tipo de profissional que és, que continua a desafiar o sistema, que continua a provocar conversas, que continua a expressar as suas opiniões e a descobrir-se constantemente através da sua arte. O que é que inspirou este tipo de artista? Diz-me. Tanta coisa. Se eu tivesse que escolher um. Oh, ok, dois. Eu vou ser muito breve. Eu acho que a primeira é Audre Lorde, a minha heroína do coração. Ela escreveu um livro lindíssimo que se chama Sister Outsider e ela tem um capítulo que se chama The Transformation of Silence into Action. E eu acho que lendo esse capítulo, eu li esse capítulo não sei 5 vezes e eu chorei tanto porque falava mesmo sobre como o silêncio não nos ajuda, o silêncio só. Quer dizer, o silêncio mortifica, ou é algo que nos destrói por dentro. E ela tem essa frase bem famosa: The silence will not protect you. E eu acho que é sempre que eu sinto medo de falar, eu penso muito nessa frase e eu acho que me ajuda a empoderar-me e a encontrar a minha voz. E depois a outra pessoa é Lil Nas X. Eu acho que para mim, tipo, Lil Nas é uma inspiração. Tipo, uau, eu gostaria de ter sido como Lil Nas quando tinha os meus 20 anos e de ser tão non-apologetic, tão orgulhoso de si por ser negro, por ser queer, por ser gay, por ser power bottom, especially. Yeah, Lil Nas. So, what a character. Yeah. Sim, e tão novo, não é? Uhum. Uhum. E tão novo. Yeah. Eu tenho a certeza que depois destes conselhos, depois desta conversa tão inspiradora, os nossos ouvintes vão querer conhecer mais do teu trabalho, vão querer entrar em contacto contigo e aqui vem a questão: como e onde é que eles podem entrar em contacto contigo e saber mais sobre o teu trabalho? O pessoal pode encontrar-me sempre no Instagram. O meu IG é Salt. SALLLT 000. Yeah. E depois também o meu website www.salamtoro.com e podem escrever sempre. Eu tenho a certeza que vão entrar em contacto contigo, tenho mesmo, e só te tenho a agradecer por esta conversa tão educativa e por esta visão tão transparente, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma visão que merecia mais visibilidade. Por isso, obrigada por partilhares, por nos educares e pelo teu tempo também. E continua com este percurso. Obrigada, Sofia. E obrigada, pessoal, por ouvirem também. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.